Manos e manas, eu vou começar primeiro com um pedido ao meu conselho de administração. Queridos irmãos e irmãs, me respondam, por favor, até amanhã sobre o pensamento de vocês de retornarmos ao nosso culto presencial a partir de domingo agora, dia 22, tá? Me façam isso até amanhã, porque amanhã é o dia, inclusive, que eu confirmo sempre se vai haver ou não o nosso culto presencial, né? Dando seguimento, aquele cuidado, o acompanhamento que nós fazemos das médias sobre a Covid-19. Então, os irmãos, até amanhã, por favor, me deem um retorno para que eu acho que tenha tempo, né, de nós confirmarmos esta nossa presença, avisando aos irmãos já que querem, que estão interessados, já podem começar a se inscrever, mesmo que ainda não tenhamos a confirmação. A inscrição é pelo telefone ou se usando o WhatsApp do irmão Gilberto e do irmão Anderson, ambos da nossa administração. Conquanto seja comum, meus amados e minhas amadas, se usar o capítulo 6 de Isaías para pregar sobre missões no seu sentido mais tradicional, a saber, o pregar aos não salvos, aqui e até os confins da terra, uma leitura simples deste capítulo deixa claro que o chamado de Isaías foi primeiro para o povo de Israel. É claro que quando ele vaticinar acerca do Messias, ele estará sendo um missionário para todas as nações. Mas o capítulo do seu chamado tem a ver com o povo de Israel. Sendo o povo de Israel do passado a figura do povo de Israel de hoje, a saber, a Igreja de Jesus Cristo, nós percebemos nesta chamada profética uma realidade que nos assusta, porque descobrimos então que em meio ao povo de Deus há aqueles e aquelas que Deus entende precisa impedir-lhes o acesso ao evangelho puro e simples. Deus então levanta profetas, isto é, pregadores, e aí pregadores do púlpito, pregadores dos bancos, e os envia como uma espécie de missionários internos por causa da situação da própria igreja. Para assumirem tal missão, esses profetas missionários internos precisam estar conscientes de que, como tais, suas vidas precisam ser evidentemente marcadas pela ação do Espírito Santo de Deus. Olha, uma tenaz em brasas encostada nos lábios de alguém, literalmente falando, vai fazer uma ferida enorme, uma ferida grande nos lábios desse alguém. A simbologia é esta: profetas de Deus, pregadores de Deus, missionários de dentro e de fora precisam ter a marca de Deus. Mas mesmo assim a missão a princípio pode ser inglória e até confusa. Isaías foi convocado para falar ao povo de Israel, mas Deus avisou que o povo, na sua quase totalidade, não ouviria para que não se convertesse, porque se o povo se arrependesse, Deus teria que curá-los. E Deus não queria isto. Disse quase a totalidade, porque sempre há, né, os 7.000 que não dobram os seus joelhos a Baal, ou que sempre continuam sendo os seus discípulos, como está lá em Isaías 8,16. Para não perdermos tempo, meus amados e amadas, em divagações, a questão é a que ponto dentro do povo de Deus podem chegar as pessoas, de forma que Deus lhes tire o acesso ao Espírito Santo. Tal é a incredulidade, tal é a indiferença, o descaso dessas pessoas dentro da igreja, no meio do povo de Deus, para com as coisas de Deus, para com a igreja, para com a causa de Deus. E para que esta gente não tenha desculpas para o que vem depois, é que Deus então levanta os pregadores para lhes falarem. Que a chamada de Isaías e o que aconteceria tinha a ver com o povo de Israel, o chamado povo de Deus, não há dúvida. É só lermos sobre Jesus repetindo o aviso de Deus a Isaías, ao contar a parábola do semeador, Mateus 13, 14 e 15, e sobre Paulo repetindo o profeta ao falar aos judeus que não lhe quiseram ouvir, Atos 28, 25 e 29. Então, ser membro da igreja, jovem ou velho, homem ou mulher, com ou sem cargo, e achar que pode viver o cristianismo da forma que lhe convier, segundo os seus interesses pessoais, sem com humildade buscar o que a palavra diz, orienta, sem com humildade buscar a orientação de Deus, tentar fazer pelo menos aquilo que Deus pede e o que Deus quer, é estar assumindo uma postura perigosa, desastrosa. Não,
Eu não estou falando do errar, até do pecar por descuido, por falta de atenção, por fraqueza, mas falo do assumir posturas, do se tomar decisões que são tão somente para justificar situações que nos beneficiam, situações que nos justificam, situações que nos interessam, sem levarmos em consideração o todo, sem agirmos antes de forma honesta. Sem antes examinarmos e retermos o que pode ser considerado bom, 1 Tessalonicenses 5:21, e o que, segundo Paulo, tem a ver com o que ele disse: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Mas a gente na igreja que não está nem aí para isto. Gente que está entre os que ouvem, mas que na verdade não tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz e que por isso estão chegando aos limites de Deus, que na sua sabedoria perfeita sabe quando vai lhes fechar os olhos, lhes tapar os ouvidos, fechando-lhes então as portas do arrependimento para que se tornem, espiritualmente falando, em pessoas cujas vidas, aos olhos de Deus, será o que está escrito nos versículos de 11 a 13 desse capítulo 6 de Isaías, a saber, algo como uma cidade em ruínas, como campos devastados, como uma terra desolada. Felizmente para esses, porque estavam no meio do povo de Deus, há a chance de, mesmo se tornando em tocos de árvores que foram arrancadas, permanecerem com raízes que ainda estarão na terra e aí poderão ter a chance de sobreviver sob a santa semente. Isaías 6,13. Isto tudo é porque Deus não age em termos de humor, mas sempre age em termos de amor. E mesmo entendendo que às vezes, algumas vezes e até muitas vezes, tem de colocar os que estão no meio do seu povo em situações inexplicáveis aos nossos parâmetros, Ele o faz. O faz para que possam ser salvos e salvas, se ainda não foram, ou tenham como continuar salvos. E aí é só mesmo, né? Pela misericórdia. Como é mesmo sempre pela misericórdia. Mas por quê? Por quê? E para quê? Deixarmos nos colocar por Deus nesta situação de árvores cortadas, de vidas devastadas espiritualmente, algo que sempre há de interferir com a vida social, com a vida secular, com a vida física, não é? Sempre há. Então, queridos e queridas, antes que aconteça, olhemos com os olhos da alma ao Senhor e peçamos: Pai, olha como o mar da vida, como o meu mar da vida está enfurecido, procurando me tragar. Meu barco é pequeno e frágil. Por Jesus, teu filho, me socorra. Não me deixes, porque confiado em mim mesmo, eu vou naufragar. Não, Senhor, eu não quero ser engolido por um peixe para ser vomitado numa praia e aí só então fazer o que tu queres.